acontece muitas vezes é que a coordenação, ela acredita que pontuar as falhas do professor ou até os erros cometidos é simplesmente ir lá e falar que ele errou. Mas não é isso, não é. Não é uma conversa na porta do corredor, não é uma conversa sem estrutura, sem pensar no que você vai falar. É sim um feedback assertivo, descritivo, é apontar sim o que a pessoa falhou, mas também ensinar como melhorar. Isso é um dos papéis da coordenação. Não é simplesmente apontar o dedo e falar assim, olha, não, você fez errado, é isso. Não, você vai caminhar junto com o seu professor, tendo segurança neste momento, sabendo o que fazer, como você vai falar, percebendo que essa é uma situação de fato delicada. Não dá pra falar que não é delicado sim, pontuar o professor, é um momento delicado, mas que se bem feito e bem direcionado, sendo um feedback descritivo, tendo critérios, base para o que você vai falar, fica muito mais fácil ter segurança e saber que você vai conseguir guiar o seu professor para o caminho correto, o caminho que é aquele que a sua escola tem como diretriz. Uma coordenadora segura, ela sabe que ela precisa ter base para ir pontuar o professor. Ela sabe que ela precisa ter critérios, que ela tem que não apenas pontuar e apontar a falha que o professor cometeu, mas também mostrar o caminho que ele precisa seguir. É um dos papéis fundamentais da coordenação. Esse é um papel primordial, pegar na mão do seu professor e falar assim, não, vamos comigo. Não é falar assim, você tá errado e é isso. Não, vamos comigo, nós caminharemos juntos. É normal que a gente pense e tenha insegurança em relação a uma pessoa mais velha e mais experiente que a gente, né, de trabalho, né? Não é que ela é mais velha, ai meu Deus, nossa, ela é muito... Não, às vezes a pessoa tem um pouco mais tempo que você ou muito mais tempo que você e você se sente insegura exatamente por isso. Porque na sua visão de pessoa, não de coordenadora só, você pensa assim, mas ela faz isso há tanto tempo, ela sabe o que é correto fazer, ou ela sabia que aquilo era errado. E eu vou te contar bem de verdade. Na maioria das vezes, o que acontece muito é que a gente acha que as pessoas mais velhas sabem o que deve ser feito e como deve ser feito. E talvez elas até saibam de verdade. Mas por quê? Por muitos anos elas se acostumaram a fazer de uma maneira que antes era aceitável e hoje talvez não seja. Ou elas se acostumaram a fazer uma coisa de uma certa maneira que hoje foi alterada. Então, o papel da coordenação, nesse sentido, é o quê? É alinhar com ela as expectativas do que ela tem que fazer hoje, baseando-se no hoje, e não no que ela fazia 2, 3 anos atrás. É a mesma coisa da pandemia. Ah, mas antes da pandemia, a gente fazia assim. Então, gente, mas tá depois, os alunos mudaram, tudo mudou, a gente tem outra cabeça. Então, o papel da coordenação nesse sentido é muito caminhar e mostrar ao professor de forma empática e respeitosa. Por que de forma empática e respeitosa? Porque muitas vezes a gente já parte do pressuposto que ela deveria saber. Na verdade, gente, a gente não pode pensar e partir do pressuposto que todo mundo tem que saber o que você sabe. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então não parte do pressuposto que ela sabe como agir, que ela sabe o que fazer neste momento. Porque mesmo tendo experiência, você é o coordenador naquele momento. Você que precisa ter base e segurança para lidar com aquela situação e orientar seu professor. Mas, Carol, tudo bem. Mas assim, olha, Carol, eu até falo, eu pontuo, de verdade. Mas eles não cumprem, Carol. Eles não fazem nada do que eu oriento. Já aconteceu com você aí na coordenação? Você orientar o professor, pontuar uma falha, mas mesmo assim não adiantar nada, nada aconteceu, né? Caiu em pizza, né? E eu sei que você acha, de verdade, eu sei que você acha, dentro da coordenação, que o melhor a fazer nesses casos é deixar pra lá. Ah, deixar, não vai fazer mesmo? Não vai fazer, não vou nem gastar meu tempo. Não vou nem gastar meu tempo, porque não vai fazer nada que eu orientar mesmo, não vai fazer nada, não vai adiantar nada, então não vou nem pontuar. Só que aí é que ela não vai fazer mesmo. A pessoa não vai mudar se ela não tem ciência daquilo. Ninguém muda aquilo que não sabe que tá errado, gente. E ninguém consegue mudar a partir só de olhar pra si. Eu tenho algumas coisas que eu sei que são erros meus. Mas tem coisas que, às vezes, a Marcélia me pontua, que eu pontuo pra Marcélia. É importante o olhar do outro sobre nós, porque às vezes a gente tem um ponto cego sobre nós mesmos. Então a pessoa não vai melhorar se você não orientar. E não é pontuar por pontuar, é pontuar e orientar. Mas eu sei que também essa situação
Eu sei que a situação é extremamente desgastante, porque o que acontece? Já aconteceu comigo, é óbvio, gente, você orienta, a pessoa não faz. Ah, o coordenador fala, a professora continua fazendo a mesma coisa. Parece que você tá nadando contra a maré. E é extremamente desgastante ao ponto de você achar que a melhor coisa a se fazer é simplesmente desistir e de orientar, de pontuar, porque não vai dar em nada mesmo. Só que é aí que a gente se engana. Como eu disse, muitas das vezes a pessoa não tem nem noção do que ela tá fazendo, como é errado. E ela também não sabe como melhorar. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes, o que acontece muito, um professor pode se sentir, pode ser ríspido, mas é a única maneira que ele achou de controlar a turma, por exemplo. E aí a coordenadora, em posição de líder que precisa ter a segurança de orientar com carinho e cuidado esse professor. Não apontando falhas, porque é extremamente delicado essa situação. O professor é ríspido, eu quero ir lá e vou fazer com que o meu professor entenda. Só que é difícil, é desafiador demais, só que para ele também é. Quando a gente vai, qualquer situação que a gente vai lidar dentro dessas delicadezas da coordenação, desse caso de pontuar, o que a gente precisa fazer com muito carinho e cuidado? É perceber que eu não posso chegar acusando a pessoa não pode se sentir acusada, ela não pode sentir que você está falando que ela é um péssimo profissional, que ela é uma péssima pessoa. Ela precisa entender que você está ali sim para pontuar uma falha, mas que você vai ajudá-la. E que mesmo ela sendo uma pessoa desafiadora, né, porque existem situações mais desafiadoras, como professores mais desafiadores. O que você faz enquanto isso? Você mostra para a pessoa que você vai caminhar junto com ela. Você mostra que você vai sim apontar a falha, porque precisa ser apontada porque ela não está enxergando aquilo, mas que você vai caminhar junto. Que você não está acusando ela de ter feito aquele erro e falando que ela é um péssimo profissional. Mas que sim, você está alinhando as expectativas em relação ao trabalho dela e que ela precisa melhorar. E que ela precisa alinhar e evoluir e que você vai estar junto dela, mesmo ela sendo uma professora desafiadora ou não.